Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente no canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto para comentar com vocês o vídeo do tema 3, que são seguros de responsabilidade civil. Tá? Nesse sexto vídeo, nós estamos abordando aqui o seguro de responsabilidade civil de produtos e também o seguro de RC do empregador. Tá? Vamos começar primeiro a falar sobre o RC produtos. E sem muita delonga, vamos entrar diretamente nele. Tá? O RC Produtos, ele tem uma característica. O primeiro pensamento que passa é que a cobertura é dada só a quem fabrica o produto, mas não é correto. Quem fabrica, quem distribui e quem vende, todos assumem responsabilidade para com o produto. Tá? Então, são 3 pessoas jurídicas, tá, que têm a condição, né, de contratar o produto. Tá? Essa é a primeira condição. Tá? A segunda condição, a responsabilidade está diretamente ligada a danos materiais que o produto pode causar a bens desse consumidor ou também danos corporais ao consumidor ou familiares do consumidor, não importa. Né? Então, também é outra questão. O que o RC Produtos também acolhe, na realidade, são esses tipos de dano. Tá? Agora, nós temos que separar uma questão que é muito confundida, é a relação se o produto ele não apresenta condições, ou seja, ele não tem o desempenho que deveria ter, por exemplo, né? Ou ele não funciona adequadamente como deveria funcionar, nós estamos diante de uma questão que envolve garantia do produto. Né? Ou seja, a cobertura de RC Produtos são para riscos, né, de causa súbita e imprevista, acidentes. Né? Ou seja, mau funcionamento, pifou um determinado componente do produto, enfim, isso não é o objeto da cobertura de RC Produtos. Tá? Esse é o primeiro detalhe. Tá? E a outra questão é o seguinte, só se dá a cobertura depois de que o produto saiu de dentro e foi entregue ao terceiro. Ou seja, se o fabricante entregou ao terceiro, a partir dali, se ele tem a cobertura de seguro, passa a ter, então, a garantia da cobertura. A mesma coisa para quem distribui e a mesma coisa para quem vende. Tá? O produto tem que estar na mão do terceiro já. Antes disso, a cobertura inexiste. Tá? Essa é uma condição importante também que se precisa ter. Tá? A outra questão é o seguinte, se a empresa que distribui ou vende ou fabrica possui uma linha grande de produtos, ela precisa agregar toda a sua linha. Tá? Ela não pode escolher determinados itens. Tá? Ela tem que objetivar toda a linha de produtos. Tá? Mais importante aqui para a gente entender melhor o RC Produtos é olhar os riscos excluídos. Tá? Por exemplo, produtos que não são legais, que não têm autorização dos órgãos, né, oficiais de fiscalização, a gente considera isso como produtos ilegais. Esses, obviamente, não têm cobertura. Tá? Produtos fora do prazo de validade também não têm cobertura. Tá? Eles podem até causar um determinado acidente, tá? Mas eles não poderiam ter sido vendidos ou entregues ao segurado. Né, ao consumidor, né, ao terceiro. Então, também estão fora da cobertura. Tá? A despesa para substituição do produto, tá? Mesmo que total ou parcial. Aqui o produto está sempre fora. O objetivo é o acidente que o produto causa. Esse que é o objetivo. Tá? Produtos geneticamente modificados, né? Por exemplo, os produtos transgênicos. Tá? Esses, se o acidente que causa decorre dessa transgenia, também não tem cobertura. Tá? Danos por propaganda inadequada. Então aí é a questão de que a pessoa adquiriu o produto, ele está em condições de uso, mas pela orientação da forma do uso,
é que aconteceu o acidente. Ou seja, o acidente foi em decorrência de uma propaganda ou de uma informação inadequada, informação equivocada, né? Não o acidente decorrente do produto, mas sim da informação do uso. Também é risco excluído. Tá? Também os erros de projeto ou de fórmula. Né? Eu casualmente coloquei, inclusive ali aqui no nosso vídeo, em RC Produtos, nós temos aqui, deixa eu até mostrar com a canetinha, aqui nós temos uns frascos de algum cosmético, né? Se, por exemplo, houve um equívoco na hora da formulação, tá? Isso pode ser considerado um erro de formulação. Se for um bem, por exemplo, um equipamento que tenha sido um erro de projeto, também isso é risco excluído, tá? Nas condições gerais do produto. Tá? Se o produto tem um desempenho inadequado, tá? Você tem, por exemplo, um aparelho de ar-condicionado. Tá? O aparelho de ar-condicionado não esfria o suficiente. Tá? Não esfria o suficiente. Está com problema de desempenho. Isso não é um acidente. Não é um evento súbito nem imprevisto. Tá? Então, isso é garantia de produto, também não tem cobertura. Tá? A poluição também não tem cobertura, com exceção da poluição súbita. Tá? E a diferença entre a poluição gradual ou a poluição súbita, tá? Nós já vimos em vídeos anteriores. Tá? Aqui e ali a gente volta em função de alguma outra cobertura ou produto. Tá? Mas aqui o risco de poluição súbita tem cobertura. Tá? Só não tem a gradual. Na dúvida, procurem os vídeos na playlist do canal, que vocês vão achar ali as diferenças em um vídeo que eu postei. Tá? Temos algumas coberturas acessórias. 2 coberturas são muito importantes. Tá? A erro de projeto ou erro de formulação, ela pode ser contratada como cobertura adicional. Aí sai do risco excluído e passa a ser um risco coberto. Tá? Dependendo da condição do cliente, pode haver isso ser interessante e oportuno para ele. Né? A outra questão é o recall. Tá? Esse a gente ouve muito falar, principalmente na área de automóveis, né? Mas existe o recall em outras áreas, né? Em outros eletrodomésticos, por exemplo. Tá? Então, qual é o objetivo do recall? O recall, a retirada de produtos do mercado, é risco excluído. Aí você contrata o recall, tá? Então, toda aquela despesa de anúncio, né? Avisar os consumidores, olha, esse equipamento, esse item, dirijam-se ao fabricante, dirijam-se à loja, substituam, troquem tal peça. Esses avisos, essas despesas são cobertas pela cobertura de recall. Também o transporte e armazenagem desses produtos, que eles precisam ser. O recall significa retirada, né? Nós temos que fazer a retirada do mercado, também é uma despesa grande de logística, isso cobre, tá? Jamais a substituição do bem, reitero de novo, tá? Questão de marketing, tá? Porque às vezes a imagem do fabricante, do vendedor ou do distribuidor fica impactada com o problema. Então aí surge uma necessidade do marketing para melhorar essa condição. São despesas pagas pelo recall também. Tá? Isso de maneira bem genérica, assim, bem rápida, mas a maioria dos riscos cobertos e riscos excluídos eu abordei aqui com vocês, para que a condição não fique muito grande o vídeo, né? Então, estamos concluindo essa parte aqui de RC Produtos e vamos analisar agora, então, a RC do empregador. Tá? É uma cobertura bastante simples, mas muito importante. Tá? E o RC do empregador, ele tem um objetivo básico. Tá? Nós sabemos que o empregador ele tem uma condição de assistência pelos órgãos oficiais aqui no país, né, o INSS, por exemplo, né, aposentadorias por invalidez, indenizações decorrentes de acidente. Mas esse aqui é um adicional que vem a somar se o cliente tem esse entendimento e essa preocupação. Tá? O que o RC do empregador cobre? Fundamentalmente,
lesão corporal, dano corporal, né? Os danos materiais aqui não existem, né? E são só decorrentes de acidente, de novo, causa súbita imprevista durante o exercício do trabalho desse empregador, colaborador, estagiário, enfim, quem for, tá? Os riscos cobertos são normalmente morte por acidente ou invalidez permanente por acidente. Alerto que há clausulados de alguns seguradores que só cobrem morte e outros cobrem a morte e a invalidez. Tá? Isso tem que ser olhado com cuidado. Tá? Mas, via de regra, esse é o objetivo. Tá? Ou seja, ele se soma às outras coberturas que o próprio colaborador, o próprio empregado tem, que não são retiradas dele. Ao contrário, isso aqui é mantido, né? Porque ocorre em muitas circunstâncias que, por um azar, aí, um funcionário acaba se acidentando, se tornando inválido ou vindo a óbito, né? E ele fica sem o amparo maior. Então a família ou ele mesmo busca esse processo de indenização e o RC do empregador está aí para auxiliar. Tá? Agora, os riscos excluídos são muito importantes. Tá? São, por exemplo, se esse acidente ocorrer dentro de veículo, via de regra isso não tem cobertura. Por quê? Porque o veículo, tá, ele tem a sua cobertura lá no ramo de automóvel. Tá? Então aí ele fica fora. Doença profissional não é acidente, então é risco excluído. Tá? Aquelas doenças decorrentes do trabalho, isso é risco excluído, tá? Porque não é um acidente. A gente sempre pensa aqui, é causa súbita e imprevista. Tá? Radiação ionizante são aquelas questões que a gente já sabe que isso é risco excluído. Né? A outra questão que a gente pode entender, aonde é que eu posso contratar o RC do empregador? Dentro do RC, o RC o mais tradicional que nós temos, que são os riscos de operação, o RC de operação, né? O RC, e também a gente encontra isso nos riscos de engenharia, é possível contratar também. Tá? Mas não de forma isolada, sempre junto com a cobertura básica. Né? Essa é outra coisa que é importante. Tá? Então, assim, o RC do empregador tem essas características. Tá? Ele é uma cobertura de baixo custo, tá? E pode se tornar significativo para o cliente, tá? Dependendo das circunstâncias, dependendo da forma com que os funcionários trabalham, né? E concluímos aqui mais esse vídeo. Não deixem de se inscrever se ainda não são inscritos, né? Toquem o sininho lá para ficarem alertas para o recebimento dos vídeos que nós mandamos toda semana, tá? E logo acima da minha imagem aqui vocês têm um pontinho preto. Clicando ali vocês vão ser remetidos diretamente para a playlist, tá? Dos vídeos azuis, onde lá vocês têm na ordem cronológica mantidos os vídeos para poderem realizar os seus estudos, se assim desejarem. Tá? Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado. Fiquem com Deus.